quando nós falamos em luto, eu não estou falando apenas da morte de alguém muito querido, de algum familiar, de um amigo muito próximo, ou de um animal de estimação ao qual eu tenho muito afeto e muito carinho. Quando eu falo luto, é sobre qualquer perda. Qualquer perda, eu poderia dizer assim, até as perdas menos significativas se vive um processo de enlutamento. Mas vamos falar aqui das perdas mais significativas. Por exemplo, a separação de um casal, o casal vive um processo de enlutamento, porque existe a perda da vida que eles já tiveram juntos. Os filhos também vivem o processo de enlutamento, porque eles deixam de conhecer, de viver aquela vida com os pais e vão começar um outro tipo de vida, que não quer dizer que seja pior, mas que é diferente, né? E tudo que a gente deixa e que teve uma implicação de afeto, por mínima que seja, ela se torna, sim, um luto, né? Outro exemplo, quando os jovens se formam na universidade, terminam a graduação e vão entrar no mercado de trabalho, existe o luto do final da graduação, né? Por isso as festas, às vezes, de formatura são tão comemoradas, né? E são tão sofridas, né? Tem muitos estudantes que choram na despedida, né? Se reencontram 10 anos depois, né? Porque existe esse luto, o luto daquela vida que passou, né? Então, assim, a gente tem, tudo que nós somos obrigados a abandonar e que nós investimos um afeto, nós também vivemos um processo de enlutamento, né? E esse processo é um pouco que eu quero descrever para vocês, né? Mudanças de cidade, eu esqueci, eu tinha colocado aqui um exemplo, mudanças de cidade, mudanças de trabalho, distanciamento de amigos por algum motivo, né? Até o próprio casamento, né? Ele implica num luto da vida de solteiro, né? Ou da vida que era diferente antes de dividir uma casa com outra pessoa, né? Então, tudo que existe um afeto investido implica em luto, né? E o luto, o processo de enlutamento começa exatamente no momento em que nós temos a separação daquilo no qual nós investimos o afeto, né? Ou quando nós sabemos que vamos nos separar, por exemplo, eu sei que eu vou mudar de cidade, então já começa um processo de luto anterior ao dia da mudança, né? Mas no caso do falecimento de alguém, também pode ser assim, se a pessoa já é um paciente terminal, se a pessoa já é idosa, mesmo que a gente não espere, mesmo que a gente espere, igual a gente sente uma surpresa na hora, né? Mas é importante que a gente saiba que toda perda que teve esse investimento afetivo inicia um processo de luto, né? É o processo que inicia com isso e que ele continua, né? E ele se desenvolve mais ou menos em espiral, né? Porque nunca é um processo assim, eu saio dessa etapa, entro na outra, mais a outra e passo para outra. Não tem uma descrição exata, né? Porque à medida que o enlutado está avançando no seu processo, ele pode ter uma recaída. Não quer dizer que ele volte para o mesmo lugar depois, ele pode repassar todas essas etapas ou até depois ir para uma etapa mais acima. Então, o processo é sempre em espiral, ele não é linear, né? E isso é importante a gente ter claro, né? E os sentimentos que envolvem o luto, eles são uns sentimentos de profundo desânimo, né? Por quê? Porque nós somos impotentes diante de uma realidade, né? Qual realidade? A realidade que a pessoa que nós amamos, né? Porque agora a gente vai falar especificamente sobre o enlutamento do morto, né? Da pessoa que nós perdemos, ou do animal de estimação, que é muito próximo também, né? Ele traz essa impotência, porque eu não posso trazer essa situação de volta, né?
Nós somos impotentes diante da morte, porque nós não podemos trazer de volta aquela pessoa que nós amamos. E aí começa esse processo de luto. E ele termina, né? Ele vai passando por várias etapas e ele termina no momento em que eu consigo integrar essa dor na minha vida, né? E valorizar outros objetos de amor, né, para substituir aquele objeto de perda, né? Objeto é porque os estudiosos se referem um pouco assim com essas palavras, mas não que eu vá substituir o meu morto, né? Mas eu vou encontrar meios que continuem me tirem desse desânimo profundo, que aliviem a minha impotência e me deem uma nova esperança, né? Então, todo esse processo daqui, quando começa a perda, até se chegar a esse final, ele é muito sofrido, ele é muito dolorido, né? Ele é praticamente um desinteresse por tudo que está à nossa volta, né? Tem um autor que ele diz assim, como se o enlutado carregasse a sua dor nos braços, né? E a dor é pesada, né? É uma ruptura com a realidade que eu conheço, né? Quando nós soubemos da morte de alguém, principalmente alguém que nós amamos muito, né? É uma ruptura da realidade. Por quê? Porque a realidade que eu conheço inclui essa pessoa. E agora ela não está, né? E como isso fica para mim, certo? Então, assim, da mesma forma, a gente também busca muito, tem um autor que fala sobre um teste da realidade. O que é esse teste? Eu fico lutando entre o imaginário, meu imaginário, desejo que aquele ser esteja ainda na minha realidade, e a própria e a realidade que a pessoa não está e não tem como voltar, né? Então essa é uma questão bem importante, assim. E essa luta entre o imaginário e a realidade é o teste da realidade. A gente testa essa realidade para saber se ainda há possibilidade desse morto voltar. A gente sabe que não, mas a gente fica pensando, lá no inconsciente a gente ainda pensa, mas será? Né? E como é que a gente faz isso, né? Por momentos a gente esquece que a pessoa morreu, né? Então se pensa, eu vou fazer tal coisa, mas o fulano morreu, não está mais aqui. Então eu vou confirmando essa perda, né? Os autores têm diferentes visões assim desse processo, mas eu estou trazendo alguns exemplos assim que surgiram, né? Então existe a realidade, que é a ausência física, e a presença imaginária, né, que não é física, que está dentro de mim. Teve uma pessoa que relatou esse momento como é a presença, a ausência, né? Está e não está, né? E isso quase dá um nó na cabeça da gente. Então, os sentimentos que permeiam os lutos são, em geral, esses de desânimo, de desinteresse, né? E não querer ver a realidade. Que aí a gente já vai entrar na primeira etapa do luto, então eu vou deixar isso aí para falar mais adiante, tá? Que a primeira etapa é a negação. Eu não quero ver essa realidade em que a pessoa não está. Eu quero uma realidade em que ela esteja, que ela permaneça viva, né? Mas isso é a questão que a gente vai para a primeira etapa. Agora, uma coisa importante a ressaltar é o grande sofrimento e a dor inexplicável e avassaladora, né, desse processo.